Oi, gente, tudo bom? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos ter mais uma aula de História. E na aula passada a gente estava falando sobre o Antigo Regime. Lembra lá o que é o Antigo Regime? Era a sociedade dividida em 3 estados. Então, a França estava vivendo esse Antigo Regime, ainda muito feudal, muito ligado ao feudalismo. Então, esses 3 estados eram as classes sociais que existiam na França ali entre o século XVII, desde o século XVII para trás. Então, no século XVIII, começa a ter algumas mudanças, né? Como a gente viu na aula passada, o primeiro estado e o segundo estado era formado pela nobreza e o clero, que tinha muitos privilégios, tinha muitas riquezas, muitas terras. O terceiro estado era ali o resto da população. E, como eu falei para vocês na aula passada, só porque é o resto da população, não significa que esses povos não eram importantes, que essas pessoas não eram importantes. Pelo contrário, era 85% da população, ou até mesmo ali 80% da população, que era feita de camponeses, trabalhadores urbanos, burgueses. Então, era uma parte significativa ali na França. Então, o que aconteceu na aula passada? A gente viu que o terceiro estado convocou ali a Assembleia Geral, Estados Gerais, e decidiram fazer voto por cabeça, né? Que antes o voto era por estado. E, é claro, o clero e a nobreza, não querendo perder o poder, negaram esse direito para o terceiro estado. E aí o terceiro estado, juntamente com todos os camponeses, a população em geral, se reuniram, começaram a saquear, começaram a roubar e começaram também a destruir patrimônios que eram do rei e derrubaram a Bastilha. A gente parou por aí na aula passada. E aí hoje nós vamos falar um pouquinho das consequências dessas revoltas, desse saque aí do levante do terceiro estado, que a gente conhece como a Revolução Francesa. E é claro que vocês estão vendo a Revolução Francesa, vocês pensam que a Revolução Francesa aconteceu só na França, né? Inicialmente, sim, a Revolução Francesa aconteceu na França, mas a consequência da Revolução Francesa vai atingir o mundo todo, como a gente vai ver. Até hoje, os nossos direitos, a nossa liberdade, a nossa Constituição é muito baseada ao espírito revolucionário da França. Então, vamos ver aqui hoje um pouquinho sobre a Revolução Francesa. Então, como a gente falou na aula passada, o Antigo Regime já não estava servindo ali no século XVIII para a França. O terceiro estado já tinha uma certa autonomia e queria crescer na França, mas os nobres e o clero tinham muito privilégio, então era uma barreira para ser quebrada. Além disso, uma boa parte da população estava morrendo de fome, e essa população estava insatisfeita. A França estava passando por uma seca muito grande. Então, nós vamos ter aí a Assembleia Nacional Constituinte, assim que acabou o povo saqueou tudo que tinha que saquear, roubaram armas, roubaram alimentos. Armas para quê? Para poder ir contra o clero e a nobreza. Então, eles não tinham armas, eram camponeses que tinham enxada, que tinham foice. Então, muitos deles roubaram armas para poder fazer o levante que nós conhecemos como a Revolução Francesa. Alimento por quê? Alimento porque eles estavam passando por um período de fome. Lembra que o período do governo de Luís XVI era um governo que os reis absolutistas tinham muito privilégio, muita ostentação, mas a população estava ali faminta, passando por um período de fome mesmo. Então, o povo começou a saquear, roubar armas, alimentos, mas o que vai marcar o início da Revolução Francesa, aí já com essa insatisfação popular, é a tomada da Bastilha. Derrubam a Bastilha. A Bastilha era uma prisão antiga que parece um castelo, né? Mas não morava rei lá, não. Era uma antiga prisão onde colocavam-se todos os manifestantes contra o absolutismo. Ou seja, todos aqueles rebeldes políticos, aquelas pessoas que não gostavam, que não concordavam com o absolutismo, não concordavam com as ideias absolutistas, eles iam lá e ficavam sendo presos pelos reis, pelo clero, dentro da Bastilha, na França. Quando eles derrubam a Bastilha e libertam os prisioneiros da Bastilha, eles não estavam só ali fazendo um ato comum, mas eles estavam querendo mostrar para o clero e para a nobreza que eles estavam dispostos a ir até o fim. Ir até o fim, derrubar o absolutismo, derrubar os privilégios desses 2 estados. Então, eles derrubam a Bastilha. Quando eles derrubam as Bastilhas, camponeses se rebelam em todas as regiões. Quem estava no meio urbano começou a derrubar, a saquear lojas, mas quem estava no meio rural começou a invadir as terras dos seus donos, dos senhores.
invadiram, incendiaram castelos, destruíram colheitas inteiras, gente, é prejuízo para os seus senhores. Eles incendiaram colheitas inteiras. Isso faz com que, mesmo que o senhor tente recuperar depois, vai demorar bastante, vai ter muitos prejuízos. E também eles incendiavam, entravam nos castelos e pegavam ali registros de dívidas que faziam com que os senhores cobrassem altos impostos dele. Às vezes eles nasciam com uma dívida herdada pelos pais, e aí eles ficavam presos àquela dívida, tendo que pagar altos impostos, tendo que trabalhar na terra de forma servil. E aí eles entraram nesse momento, aproveitaram esse momento de grande manifestação social para poder pegar esses registros de dívidas e incendiar e fugir. É nesse contexto aí que a Assembleia vai abolir, de fato, a servidão, o dízimo, os impostos, né, que era colocado na época. E também ele vai tirar, principalmente na Constituição, vai ser feita uma Constituição, eles vão escrever as leis, porque antes, no absolutismo, o rei era a lei. Então, o que ele dissesse era a lei. Se hoje ele quisesse falar que era proibido sentar na cadeira, então ninguém podia sentar na cadeira. Mas se no outro dia ele voltasse atrás, todo mundo ia obedecer, porque ele era a lei. O que ele decidisse, não importa o dia, não importa o horário, todo mundo ia seguir. Então, se o rei quisesse mudar uma lei de um dia para outro, ele tinha autoridade disso no absolutismo. Agora aqui, com a Assembleia no poder, a Assembleia Nacional Constituinte, por enquanto nós não tínhamos um governante, a Assembleia vai tomar o poder, então ela vai abolir ali a servidão, vai abolir o dízimo e os privilégios do clero e da nobreza, ou seja, não vai ser absolutismo mais. Nós não vamos ter mais um governo absolutista, onde o rei é todo poderoso, onde o clero pode fazer o que quiser. Agora vai ter limites, vai ter barreiras. E aí essa barreira começou quando eles fizeram uma carta ao cidadão, uma carta que nós vamos chamar de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, eles colocaram no papel o que podia e o que não podia. Para você tirar uma lei daquela ali que estava no papel, tinha que passar por uma aprovação da Assembleia. Não era mais tão fácil assim desfazer uma lei. Não podia também deixar de obedecer aquelas leis que estavam escritas. Não importa se você era pobre, não importa se você era rico. Se por acaso você desobedecesse essa lei, você tinha punição, você ia ser punido. Então, vocês estão vendo aí que o negócio mudou para os nobres, para o rei e até para o clero. Então, eles tinham que obedecer à lei. Eles não estavam acima da lei. Qualquer governo, qualquer regime que tenha a palavra constitucional na frente, significa que, por mais que a pessoa tenha autoridade, a autoridade dela vai ser baseada na Constituição. Ou seja, pode ser o rei, mas se for uma monarquia constitucional, o rei vai obedecer à Constituição. Enfim, em república tem uma Constituição. Então, mesmo que seja um presidente, o presidente tem que obedecer à Constituição. Pode ser prefeito, o prefeito tem que obedecer à Constituição. Pode ser vereador, o vereador tem que obedecer à Constituição. Então, aqui, no absolutismo, não tinha Constituição. Então, o rei podia fazer o que quiser, o clero podia fazer o que quiser. A partir do momento que a Assembleia coloca uma Constituição, monarquia, continua o rei ali no poder, né, mas vai colocar uma palavrinha-chave, constitucional, monarquia constitucional. Isso significa que nem mesmo o rei, que é a autoridade máxima, pode passar por cima da Constituição. E toda vez que se faz uma Constituição, para poder tirar qualquer palavrinha, qualquer direito que já está lá, precisa convocar a Assembleia, precisa convocar o povo para poder discutir e decidir se tira ou se não tira. Isso mudou muito, né? Porque o absolutismo não tem nada a ver com isso. E nessa declaração dos direitos do homem e do cidadão, vinha questões que antes não era falado no absolutismo. Por exemplo, a questão da liberdade, a pessoa podia ir e vir para onde ela quisesse, sem precisar pagar a taxa. Lembra lá que os burgueses, para poder passar de uma fazenda para outra, precisavam pagar uma taxa para o senhor da fazenda, às vezes absurda, às vezes abusiva. Agora não, ele pode ir para onde ele quiser, pode passar por onde ele quiser. Claro, também a segurança, porque claro que isso aqui ainda vai ter muitas falhas, porque a Constituição ainda vai continuar dando privilégio para alguns grupos, né? Resistência, podiam resistir a qualquer
ordem abusiva, liberdade de expressão, eles podiam discordar do governo, porque vocês devem saber que nesse período, quem discordasse do governante podia ser morto, podia sumir e ninguém ia atrás para saber o que aconteceu. Por quê? Porque quem se colocava de frente ao governo, ele podia ser morto por desrespeito. Antigamente, no período da monarquia absolutista, até você falar uma palavra fora do contexto, o rei poderia entender que você estava traindo ele. E traição era considerado pena de morte, a pessoa podia ser enforcada em praça pública. Então, aqui com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles vão ter direito de dizer que aquela medida do rei talvez não foi muito boa. Eles vão poder discordar, eles vão poder dizer o que eles querem e o que eles não querem para a França nesse momento. Mas, principalmente, a declaração ela vai se resumir a um ponto importantíssimo, que é o direito à propriedade privada. Então, mesmo o camponês, ele tinha direito de ter o seu cantinho, a sua terra. Qualquer cidadão francês tinha direito, se ele fosse dono daquela terra, se ele fosse dono daquela casa, você não poderia simplesmente tirar dele, ou simplesmente tocar fogo nas coisas dele. Você precisaria respeitar, porque aqueles objetos eram do camponês, era do camponês, e o camponês tinha direito àquilo. Porque antes, os reis podiam, se eles quisessem cobrar imposto, ele podia entrar na casa arrebentava a porta e entrava e fazia o que quiser. Agora não, com o direito à propriedade privada, eles não podem tomar nada que está da casa sem permissão, eles não podem invadir o território, a pessoa poderia defender também o seu território de outras pessoas. Então, aí vocês vão ver que essa declaração revolucionou o modo das pessoas pensarem no século XVIII na França. Enquanto a Inglaterra estava mudando em questão econômica e também social, claro, a França ela vai mudar profundamente as relações entre as pessoas, profundamente a relação ali com o cidadão. A ideia de cidadão, lá da antiguidade, retorna aqui na França. E aí, claro, que com a Constituição, com esse movimento social, com o início da Revolução Francesa, termina o feudalismo na França. Toda a Idade Média que você estudou ano passado com a professora Aldena, que você estudou sobre o feudalismo, sobre os senhores, os vassalos, os suzeranos, aqui na França vai ter fim no século XVIII, ali com a Revolução Francesa. Então, nós vamos ter aí também a Assembleia confiscando os bens do clero, que até agora a gente falou dos nobres. E o clero? O que aconteceu com o clero? O clero teve todos os bens confiscados, porque vocês devem lembrar que ali na Idade Média o clero construiu muitas riquezas através da exploração dos mais pobres. Então, a Assembleia confiscou todas as terras, as joias, os bens. O clero reagiu, o alto clero reagiu, porque, se você lembrar lá da Idade Média, o clero era dividido em baixo clero, que eram os padres mais pobres, tinha o alto clero, que eram os padres mais ricos. Então, os padres mais ricos, eles reagiram. Eles pegaram as joias, pegaram as riquezas que eles podiam colocar dentro da carroça e foram para outros países, foram para países próximos da França. E aí eles fugiram, levando joias, dinheiro, para poder organizar um exército. E eles realmente organizaram. Então, quer dizer que aqui não vai acabar a nossa aula. Não é porque teve um conflito lá atrás, que o clero aceitou de boa, ou que os nobres aceitaram de forma passiva. Vai ter mais revoluções, vai ter mais guerras. A Revolução Francesa não é feita apenas de um conflito. A Revolução Francesa é feita por vários momentos que a gente ainda vai ver. E aí você pensa, professora, mudou tudo com a Revolução Francesa? Boa parte, mas continuaram ainda algumas desigualdades sociais. Por exemplo, com o terceiro Estado no poder, eles tiraram o poder dos nobres, tiraram o poder do clero, mas dentro do próprio terceiro Estado tinha também vários grupos diferentes. Esses grupos, alguns foram privilegiados. E aí, dentro da Revolução Francesa, ainda vai ter uma desigualdade social. Por quê? Porque o voto vai continuar censitário, ou seja, só votava quem tinha uma grande quantidade de terra ou grande quantidade de riqueza. Isso significa que os pobres, mesmo participando diretamente da Revolução Francesa, mesmo tendo esse conflito direto na Revolução, mulheres pegando em armas, camponeses pegando em armas, pessoas pobres pegando em armas, depois que é feita a declaração dos direitos do homem e do cidadão, apenas as pessoas mais ricas e homens
é que vão votar, é que vão ter direito de poder fazer alguma mudança na Constituição. Quer dizer que 85% da população continua excluída na França de voto, de poder de decisão. Que, no caso, nós temos as mulheres, os camponeses e as pessoas mais pobres da França. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa aula de hoje e até a próxima.